Imagina estar diante de criaturas que desafiam a compreensão humana. Monstros com múltiplas cabeças, seres híbridos entre homem e animal, bestas que emergem do mar e feras que rugem nas visões proféticas. A Bíblia, um dos livros mais antigos e lidos da história, não fala apenas de fé, amor e esperança, mas também descreve criaturas aterrorizantes que até hoje despertam medo e fascínio. E a pergunta que não quer calar é: seriam apenas metáforas ou a descrição de algo real que um dia andou entre nós? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos mistérios das feras e bestas da Bíblia. Mas antes, já adianto, nem tudo que você vai ouvir aqui é o que parece ser. Muitas dessas criaturas guardam segredos ocultos, interpretações que atravessam séculos, e algumas até foram associadas a sinais de fim dos tempos. Então, fique até o final, porque eu vou revelar qual dessas bestas é considerada a mais perigosa de todas. Quando pensamos em monstros bíblicos, um dos primeiros nomes que surge é Leviatã. Essa criatura é descrita no livro de Jó como um ser colossal que habita as águas. Seu corpo é revestido por escamas impenetráveis. Seus olhos brilham como tochas, e de sua boca sai fogo e fumaça. Imagine presenciar uma visão como essa há milhares de anos. Um dragão aquático cuspindo fogo, um animal que nenhum ser humano ousaria enfrentar. Para os hebreus, o Leviatã não era apenas uma criatura mitológica, mas um símbolo de forças cósmicas do mal, uma representação do caos que Deus precisaria subjugar. Curiosamente, em culturas vizinhas, como a mesopotâmica e a cananeia, também existiam mitos de monstros marinhos gigantes que representavam o caos primordial. O deus Baal, por exemplo, teria derrotado um dragão marinho chamado Lotã, cuja semelhança com o Leviatã é impressionante. Ainda há teorias modernas que tentam explicar essa lenda. Alguns estudiosos sugerem que o Leviatã pode ter sido inspirado em fósseis de animais pré-históricos, como o Plesiosaurus ou Megalodontes, que povos antigos encontraram sem entender o que eram. Outros acreditam que o texto se refere a um crocodilo, exagerado pela tradição oral ao longo dos séculos. Mas será que um crocodilo cuspiria fogo? Essa é uma das imagens mais intrigantes. Por que o autor bíblico teria usado justamente essa descrição? Outro monstro que divide opiniões é o Behemoth, também citado no livro de Jó. Enquanto o Leviatã domina os mares, o Behemoth é a fera que reina sobre a terra. O texto o descreve como um ser de força imensurável, capaz de beber rios inteiros, mover montanhas com a própria força e ter músculos que parecem feitos de bronze. Alguns intérpretes acreditam que o Behemoth seria um hipopótamo. Afinal, na região do Oriente Médio, esses animais eram vistos como extremamente perigosos e quase impossíveis de serem caçados. Outros sugerem que poderia ser um elefante ou até mesmo um rinoceronte. No entanto, a forma grandiosa e quase sobrenatural como a Bíblia o descreve vai além de qualquer animal comum. O Behemoth é mais do que carne e osso. Ele é a personificação da força bruta da natureza, algo criado por Deus para mostrar o quão pequeno é o homem diante do poder divino. Essa dualidade entre o Behemoth e o Leviatã é fascinante. De um lado, a fera da terra. Do outro, a fera dos mares. Ambas indomáveis, ambas representando aspectos incontroláveis da criação. É como se o texto bíblico quisesse lembrar que o ser humano não tem domínio sobre tudo e que certas forças estão além da nossa compreensão. Mas, se Jó descreve feras imensas, o livro de Daniel vai ainda mais fundo no campo das visões proféticas. Daniel tem uma visão de 4 bestas que emergem do mar, cada uma simbolizando impérios que se levantariam e cairiam na história. A primeira era como um leão com asas de águia, uma referência à majestade e ao poder destrutivo. A segunda era como um urso, que se erguia sobre um dos lados com 3 costelas presas nos dentes, representando conquistas violentas.
A terceira era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, simbolizando velocidade, divisão e multiplicidade de reinos. Mas é a quarta besta que mais aterroriza. Daniel a descreve como diferente de todas as outras. Terrível, espantosa, com dentes de ferro e garras de bronze, capaz de esmagar e devorar tudo que encontrava pela frente. Além disso, tinha 10 chifres, e entre esses chifres surgiu um outro chifre pequeno, com olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Essa imagem é considerada por muitos estudiosos como a representação do auge da tirania, do poder humano corrompido e destrutivo. A simbologia aqui é intensa. Alguns acreditam que cada besta corresponde a impérios específicos, como Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Outros interpretam como símbolos atemporais, que representam qualquer governo que se ergue sobre o sangue e o sofrimento dos povos. Seja como for, a quarta besta continua sendo um dos maiores enigmas da profecia bíblica. Essa besta recebe poder do dragão, que é associado ao próprio Satanás. Ela fala blasfêmias contra Deus, persegue os santos e domina as nações. Para muitos cristãos, essa figura representa o Anticristo, o governante mundial que se levantará no fim dos tempos para desafiar diretamente o Criador. Para outros, é apenas um símbolo do mal coletivo, dos sistemas humanos de opressão, da corrupção política e espiritual que destrói civilizações inteiras. Mas o Apocalipse não traz apenas uma besta. Surge também uma segunda besta, que sobe da terra. Ela parece ter chifres de cordeiro, mas fala como dragão. É a imagem perfeita do engano. Aparência de bondade, discurso de paz, mas essência de destruição. Essa besta é a responsável por obrigar as pessoas a receberem a famosa marca da besta, o número 666. Esse número se tornou um dos maiores símbolos do mal na cultura popular. Aparece em filmes, músicas, livros e até mesmo em superstições do dia a dia. Mas o que ele significa de fato? Alguns acreditam que seja um código numérico que se refere a governantes históricos, como o imperador romano Nero. Outros defendem que seja um símbolo da imperfeição absoluta, já que o número 7 é considerado perfeito na Bíblia, e o 6, repetido 3 vezes, seria o ápice da imperfeição. Há também criaturas que parecem ainda mais misteriosas, porque não se encaixam em nenhuma categoria conhecida. O livro de Ezequiel descreve seres com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, além de asas e corpos cercados de fogo. Alguns interpretam essas visões como descrições de anjos, especificamente os querubins. Outros, mais ousados, sugerem que poderiam ser registros de contatos com seres de outro mundo, extraterrestres, que o profeta teria interpretado à sua maneira. Essa teoria ganha força quando pensamos na dificuldade que um homem do passado teria para descrever algo totalmente fora de sua realidade. Imagine Ezequiel diante de uma tecnologia desconhecida, tentando explicar em palavras simples o que via. O resultado seriam imagens fragmentadas, híbridas, como as que encontramos em seu livro. Agora surge uma pergunta inevitável. Se todas essas descrições fossem apenas metáforas, por que são tão detalhadas, tão vívidas e assustadoras? Por que tantas culturas diferentes, de diferentes épocas, falam de monstros marinhos, dragões, feras híbridas e bestas apocalípticas? Será que nossos antepassados estavam apenas criando histórias? Ou será que viram algo que hoje preferimos ignorar? Alguns estudiosos defendem que esses relatos são uma forma de simbolizar forças da natureza. O Leviatã como as tempestades marítimas, o Behemote como terremotos e erupções, a besta do Apocalipse como impérios humanos que esmagam os povos. Mas há também quem veja nessas passagens um registro literal de criaturas que realmente existiram ou que ainda vão se manifestar em futuro apocalíptico. E o mais curioso é que essas bestas sempre aparecem ligadas a momentos de julgamento, destruição ou fim dos tempos. Nunca surgem de forma neutra, sempre carregam consigo a ideia de que algo terrível está prestes a acontecer. Talvez, no fundo, a mensagem seja justamente essa: o mal pode assumir formas monstruosas e nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo.
Séculos depois, essas descrições continuam nos assombrando. O Leviatã e o Behemoth se tornaram símbolos em debates teológicos. As visões de Daniel seguem sendo estudadas como enigmas de poder e política. A besta do Apocalipse virou o maior ícone do mal na cultura ocidental. E até hoje, milhares de pessoas tentam decifrar o que realmente significam essas criaturas. Agora me diga, qual dessas bestas você acredita que realmente existiu? O Leviatã que habita os mares? O Behemoth que reina sobre a terra? A besta do Apocalipse que pode estar aguardando o momento certo para se revelar? Ou os seres híbridos de Ezequiel, que talvez escondam segredos ainda não revelados? Se você ficou intrigado com essas histórias, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Mistérios e Lendas e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quer continuar nesse mergulho pelo desconhecido, eu recomendo que assista ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela, onde revelamos os mistérios mais sombrios do livro de Enoque. Até lá, cuidado, porque algumas bestas da Bíblia talvez não estejam apenas nas páginas antigas, mas podem estar mais próximas do que imaginamos.